O Manhã Bandeirantes traz ao vivo uma entrevista neste momento com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, a quem agradecemos a gentileza de atender o pedido da nossa reportagem, conversar com o nosso ouvinte para a região metropolitana de Campinas e boa parte do nosso interior paulista, que o senhor conhece tão bem, vice-governador. Muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar um pouquinho das ações do governo do estado de São Paulo. Nosso governador Tarcísio, que está no exterior, né, hoje como governador em exercício. Então, para mim, é uma satisfação poder falar um pouquinho dos nossos trabalhos, claro, na região de Campinas e em todo o estado de São Paulo. Além de governador em exercício, o senhor também é presidente do Conselho Estadual de Desestatização. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos neste momento tratados como prioridade no governo do estado, em que áreas, por exemplo, o governo vê grandes possibilidades de concessões, privatizações ou parcerias público-privadas nesse momento, governador. Olha, primeiro falar um pouquinho desses 2 anos, né, de uma sequência de leilões que o nosso governador Tarcísio fez, aquela batida de martelo, né, que todas as pessoas já acompanham com tanta veemência. Foram 9 leilões até aqui e este ano programado 11 leilões. E claro que quando a gente fala do leilão, um dos principais leilões que nós fizemos no ano passado foi o leilão do trem Intercidades, São Paulo, Campinas, a maior empresa do mundo de sistemas ferroviários, a CRRC chinesa, junto com um grupo brasileiro, assume então a linha 7 com o trem, também a linha 7 Rubi, com o trem São Paulo-Campinas, a volta do trem de passageiros para o estado de São Paulo, né, no investimento do estado de São Paulo nessa área tão importante. Infelizmente, né, Heitor, você sabe muito bem, vocês que estão nos acompanhando, os ouvintes, infelizmente lá, muitos anos atrás, o Brasil optou pelo transporte rodoviário, modelo americano, ao invés do modelo europeu das ferrovias. E a gente foi vendo as nossas ferrovias sendo sucateadas ao longo dos anos. Era preciso mudar essa lógica e o governador Tarcísio, quando foi ministro da Infraestrutura, começou essa mudança e, claro, como governador não tem feito diferente. Nós temos investido muito na questão metroferroviária, expansão do metrô e agora o nosso trem Intercidade. São Paulo-Campinas, esse ano também o leilão do trem Intercidade São Paulo-Sorocaba. E este ano muitos leilões também de rodovias e também, claro, o leilão das nossas travessias hídricas, as balsas, né, os ferry boats que atravessam às vezes o nosso litoral. Nós temos também pontos de travessias de represa, como Paraibuna na atividade da Serra, também na região do ABC travessias. Portanto, são 14 travessias e nós teremos a eletrificação do sistema de balsa. Também o leilão do túnel Santos-Guarujá, marcado já para 1º de agosto, o túnel Santos-Guarujá, que vai mudar a vida daquelas pessoas que moram no litoral, na Baixada Santista, e para todos nós que frequentamos a Baixada Santista a trabalho ou a turismo, nós vamos ter ali uma facilidade muito grande nessa interligação. Inclusive o governador Tarcísio, que está em viagem, foi para o exterior ver justamente um túnel que está sendo construído com a mesma tecnologia que vai ser aplicada nesse túnel aqui do Brasil, já que ele vai ser construído fora, né? Não debaixo d'água, mas fora da água, e depois ele vai ser imerso dentro do nosso oceano. Portanto, nós vamos ter ali uma tecnologia bastante inovadora. O governador Tarcísio está em viagem vendo essa tecnologia e também indo buscar investidores para os nossos projetos, seja o projeto do túnel, como o projeto também do centro administrativo na cidade de São Paulo, né? Nós vamos integrar todos os atendimentos do estado, lá no Campos Elíseos, na cidade de São Paulo, e aí nós teremos também uma revitalização do centro e a junção de mais de 40 prédios públicos que estão espalhados pela cidade, que vão estar concentrados num único local. Uma agenda também de concessões de rodovias muito importantes, e o sistema rodoviário do estado de São Paulo já é um sistema reconhecido, mas nós precisamos manter esses investimentos importantes em rodovia, e a região de Campinas tem grandes investimentos sendo feitos nesse momento também em rodovias. Então, uma agenda bastante intensa de leilões, de concessões, de PPPs, para que a gente possa avançar e oferecer melhor infraestrutura para o cidadão de São Paulo. Agora, em uma das áreas, governador, houve muita polêmica e ainda há discussão, que é a área de educação. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse ano, determinou a anulação de 2 leilões realizados pelo governo Tarcísio e suspendeu o processo de privatização das escolas públicas estaduais. O governo pretende levar adiante, recorrer, tentar convencer o tribunal
da importância dessa privatização e como o senhor entende essa decisão do TJ de São Paulo? Heitor, essa etapa já foi superada. Na verdade, em Brasília já se fez a análise deste edital, tudo certo, contrato assinado, tudo liberado, construção de 33 escolas. Houve questionamentos, via de regra ligado à esquerda, né? E aproveitando a oportunidade da sua pergunta, deixar mais uma vez claro como funciona o leilão das 33 novas escolas que serão construídas. Uma empresa privada vai construir a escola, faz a manutenção, ou seja, ela tem que construir com bons materiais, porque por 30 anos ela vai ter que trocar a lâmpada se queimar, consertar um muro se rachar, arrumar o piso da quadra se furar. Então ela tem que construir com material de qualidade. Então ela mantém esse padrão de qualidade, tem que fazer o serviço de limpeza da escola, tem que fazer o serviço de merenda da escola, a área de TI também da escola e de segurança. Então, uma série de serviços que não tem nada a ver com serviços pedagógicos. Esses serão prestados pelos nossos professores e professoras, nossos diretores da escola. Ao contrário, eles vão ter mais tempo para se focar nisso, não tem que ficar tomando conta se o muro está rachado, se a quadra está com buraco ou não, porque tem uma empresa profissional justamente para fazer isso pelos nossos diretores. Então a gente tem convicção de que isso vai melhorar muito a qualidade dessas escolas construídas e da educação também, porque como eu disse, a nossa equipe pedagógica vai se focar só na área pedagógica, que é o que eles sabem e fazem tão bem. Então, tudo isso já foi liberado, a região também prevê escolas aí na região, das 33 novas escolas, mas a gente avança também com construções, vamos chamar assim, tradicionais, né? Mogi Guaçu na região, Indaiatuba, Itupeva, onde nós entregamos escolas, agora em execução, nós temos 3 escolas em Araras, Mogi Mirim, Montemor, também 53 milhões de reais de investimento, além das creches, que nós entregamos 5 creches, e nesse momento nós temos 15 creches na região em execução. E aí eu estou falando de Águas de São Pedro, Americana, Bragança, própria Campinas, Espírito Santo do Pinhal, enfim, escolas em toda a região, 55 milhões com 1.800 novas vagas. Então, a educação é prioridade na nossa gestão. Avançamos também na climatização. Imagina, Heitor, que nós tínhamos, quando assumimos, 9 escolas, das 5.500 escolas do estado de São Paulo, 9 escolas com ar-condicionado, climatizadas. Hoje, nós já avançamos para mais de 600 escolas com climatização e vamos continuar avançando para que a gente consiga alcançar no mínimo 50% dessas escolas agora, já no próximo ano. Então, é um trabalho muito grande, exige uma dedicação das nossas equipes da FDE, porque quando você fala de ar-condicionado, via de regra a escola tem uma fiação antiga, quadro de energia, tudo isso precisa ser adaptado para poder aguentar, vamos dizer, esse sistema de ar-condicionado na nossa rede. Então, também a gente avança nisso e, ao mesmo tempo, o maior concurso da história da educação pública, 15 mil novos professores efetivos, né, nesse maior concurso da história, e o projeto Prontos para o Mundo, os resultados do Saresp, as parcerias com os municípios, todos os municípios fizeram nossa parceria para avançar na alfabetização na idade certa, fornecemos o Elefante Letrado para as prefeituras, agora vamos fornecer a plataforma de matemática. O Elefante Letrado é uma plataforma digital para estimular a leitura, né, e o avanço do português, por isso que o Saresp, na última prova do Saresp do Estado, nós avançamos bastante. Então a educação tem sido prioridade e a gente vê esses questionamentos, faz parte um pouco do jogo político, mas principalmente daqueles que não pensam no cidadão, não pensam lá na ponta, querem atrasar projetos do governo simplesmente porque não foi da gestão ou da ideologia qual. E vamos avançar nesse segundo semestre também nas escolas cívico-militares, né? Já temos mais de 300 escolas onde os pais se reuniram e sugeriram que elas pudessem se transformar em escolas cívico-militares e agora a gente avança no início da implantação do segundo semestre. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, vice-governador, governador em exercício até a próxima sexta-feira, Felício Ramute, conversando com o nosso ouvinte. Bom dia. Um outro ponto que eu acho crucial é segurança pública, e vai haver, né, o governo prevê aí um reforço policial nesses últimos dias, nas próximas semanas. Qual que é o impacto esperado desse reforço no combate à criminalidade, especialmente nas cidades menores, não só na capital? Olha, Nath, de fato, esse reforço é importantíssimo, né? Primeiro, a valorização desses homens e mulheres
das forças de segurança, que saem todos os dias às ruas, colocam suas vidas em risco para cuidar da vida e da segurança das nossas famílias. Então, um grande respeito da nossa gestão a esses profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, que, aliás, foi regulamentada na gestão Tarcísio de Freitas, a nossa Polícia Penal, que são aqueles policiais que cuidam das nossas penitenciárias espalhadas por todo o estado de São Paulo. Só na região, nós já formamos e passaram a atuar 437 novos policiais, 77 da PM, 347 da Polícia Civil, foi um grande concurso que também nós concluímos da Polícia Civil, e 13 profissionais da Polícia Técnico-Científica. Foram 9.200 policiais que nós efetivamos, mas neste momento nós temos 5.200 policiais em formação. Então, na fase final da formação, nos próximos dias nós teremos esses policiais reforçando a segurança das pequenas cidades, a ampliação das nossas delegacias da mulher 24 horas ou nas salas de atendimento virtuais. Todas as sedes de região hoje têm uma DDM 24 horas, sábado, domingo, feriado. Já ampliou muito o número de mulheres que buscaram o apoio, não só para a questão da mulher, mas também da infância, podem usar a mesma delegacia. Então avançamos e todos os indicadores de segurança têm sido reduzidos, ou seja, uma melhoria da segurança pública, ainda que a sensação de segurança da população tem que ser melhorada. Vou dar um exemplo aqui, já real, de janeiro e fevereiro deste ano, comparado com janeiro e fevereiro do ano passado. Na cidade de Campinas, nós tivemos quase 10% de queda de roubos, 4,3% de quedas de furto, tivemos também a queda de latrocínios. São os melhores indicadores de segurança pública desde que se começou a medir essa questão lá em 2001, ou seja, há 24 anos. Mas é importante que a gente possa melhorar a sensação de segurança. E nós estamos trabalhando em conjunto com os prefeitos, aliás, mandar um abraço para o prefeito Dário, que tem feito um grande trabalho, avançando na integração da Muralha Paulista com o sistema de câmeras dos municípios. A gente fornecendo os nossos bancos de dados, nós conseguimos integrar todos os bancos de dados, foi um grande trabalho da Secretaria de Segurança Pública, porque a gente tinha lá a Secretaria de Administração Penitenciária com o teu sistema, a parte de emissão de RG com o sistema, a Polícia Civil com o sistema. Nós conseguimos integrar todos esses dados e agora estamos oferecendo para cidades com projetos como o Smart Sampa, que é integrado ao Muralha Paulista, assim como em outras cidades. Nós abrimos para qualquer cidade se cadastrar no site da Secretaria de Segurança Pública, pedindo a base de dados, porque aí eles vão poder nos ajudar, né? É importante esse trabalho integrado, esse trabalho que traz resultado. Então, valorizar os nossos homens e mulheres, lembrando que logo no início da gestão nós conseguimos avançar nos salários, inclusive também desses policiais, também com um benefício, investimento, claro, em equipamentos, um grande investimento não só em novos helicópteros, na questão de viaturas, também nos novos coletes, que aliás atrasaram um pouco, mas agora já estão dentro do prazo, que são os melhores coletes balísticos da categoria para poder equipar os nossos policiais. Então vamos avançando na infraestrutura, na tecnologia e principalmente na valorização desses homens e mulheres. E Campinas, né, a região de Campinas será beneficiado com agora a chegada desses mais de 5.200. E já estão em concursos em andamento também, quase 10.000 vagas também em concursos em andamento. Porque como existe a formação, a gente precisa sempre trabalhar com antecedência, convocando esses policiais e depois fazendo todo o trabalho de formação que pode durar de 6 meses até 1 ano, conforme a atuação dele ou na Polícia Civil, ou na Polícia Científica ou na Polícia Militar. Nós estamos conversando com o governador em exercício, vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, aqui no Manhã Bandeirantes, falando sobre os assuntos da região metropolitana do interior de São Paulo. E recentemente, governador, houve um recuo por parte do governo do estado, do governador Tarcísio de Freitas, nas instalações daquelas praças de pedágio chamados free flows em algumas rodovias que vão passar por obras de modernização. Caso da Luiz de Queiroz, caminho para Piracicaba, caso também da rodovia chamada Castelinho, ali na região de Sorocaba. Isso de alguma forma compromete os projetos que já estão em andamento por parte do governo do estado? Olha, primeiro dizer que o governador faz questão de sempre estar aberto ao diálogo nessa conversa com prefeitos, deputados da região, escutando a população. O sistema Free Flow é preparado para ser um sistema mais justo, ou seja, a gente tem mais portais de cobrança com valores
menores. Hoje, por exemplo, na nossa concessão de Sorocaba, a gente tem a redução de 25% no valor do pedágio, para quem for sair de Sorocaba, por exemplo, citado por você, e chegar na cidade de São Paulo. Mas aquele que usa um pedaço da rodovia e antes talvez não pagava, passa a pagar. É um sistema mais justo. Todo mundo que usa, quando passa por um portal, passa a pagar um valor reduzido, mas também se distribui essa arrecadação. Eventualmente, uma das nossas estradas, como citada por você, na questão específica de Piracicaba, houve a retirada desta via da concessão, tirando também esse portal que estava previsto. Já é uma via duplicada e nós vamos viabilizar investimentos ali com recursos do próprio DER. Então, houve a retirada. Em relação às praças de Sorocaba, houve um reposicionamento, com o objetivo também de, às vezes, não fazer com que o trânsito local acabe impactado. Às vezes tem duas cidades que têm uma ligação, às vezes um hospital numa cidade que a população precisa utilizar. Então, as nossas equipes técnicas, a pedido do governador Tarcísio, puderam reanalisar e realocar algumas praças de pedágio. Isso de forma nenhuma compromete não só as concessões já realizadas, mas também aquelas que serão realizadas, já que a gente tem previsto, como você citou, o Circuito das Águas, tão importante, a nova licitação também é ali onde a gente fala da Rota Mogiana, importante também, essas duas licitações de rodovias e que já também prevêem o free flow, além daquelas que já foram executadas, como as citadas por você, a da Nova Raposo, a Rota Sorocabana, concessões importantes para que a gente possa manter São Paulo com rodovias adequadas, não só hoje, mas pensando no futuro. Então, sempre assim, o governador não tem qualquer compromisso com erro, quando ele percebe que pode melhorar algum projeto, ele escuta e acabou tomando essa decisão, realocando alguns pedágios e, no caso de Piracicaba, retirando um trecho, na verdade, de 40 quilômetros da rodovia que passou a ser de responsabilidade direta, voltou a ser de responsabilidade direta do ER. Vamos falar do São Paulo para Todos, que a iniciativa, inclusive o próprio governador Tarcísio de Freitas, ele comentou que não trata só de asfalto, concreto, máquina e engenharia, estamos falando de gente. Nesse caso, como que esse projeto pode impactar a geração de empregos, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento regional? Olha, primeiro que a gente tem nas contratações, né, um grande volume de empregados que passam a fazer parte da obra. Hoje, por exemplo, a gente tem a maior obra do metrô da América Latina em andamento, mais de 10 mil colaboradores na obra, por exemplo, da linha 4. Amanhã eu vou visitar as obras do Rodoanel, um grande volume de trabalhadores empregados nas obras do Rodoanel. Quando a gente garante o recurso da iniciativa privada através das concessões, a gente garante a geração de emprego. Se você se deslocar também de São Paulo para o Rio, vai ver uma grande obra na rodovia Dutra, que, aliás, se iniciou com uma concessão feita pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, que fez uma concessão de uma rodovia que tinha muitos anos, a última concessão era da época do Fernando Henrique Cardoso, ele fez questão de renovar essa concessão e agora também uma grande obra ali na Dutra, São Paulo-Rio, depois nós vamos ter Serra das Araras, um grande investimento com geração de emprego direta. São Paulo, Nath, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, mas ainda assim é um estado desigual. Nós temos, por exemplo, a região ali do Vale do Paranapanema, a própria região do Vale do Ribeira, do Pontal do Paranapanema e do Vale do Ribeira, a região que precisam de investimentos. Esses investimentos de infraestrutura atraem empregos num primeiro momento e num segundo momento passam a gerar emprego porque geram uma logística melhor. Então a região de Campinas, que aliás tem batido recordes de geração de emprego e abertura de novas empresas, cada vez melhor estruturada na sua malha metroferroviária e na sua malha de rodovias, com o objetivo de levar sempre São Paulo para a direção certa, e é o que a gente tem feito diariamente aqui. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o vice-governador de São Paulo, governador em exercício nesta semana, Felício Ramute, a quem agradecemos muito pela atenção. Governador, um bom trabalho para o senhor, para a sua equipe, e espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos sobre as obras e as necessidades aqui do interior paulista. Heitor e Nath, eu que agradeço essa oportunidade. Não deu tempo nem de falar do líder do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, mas a gente deixa para uma nova entrevista, né? E aí a gente pode falar sobre futebol também. Um grande abraço a todos. Vamos continuar trabalhando junto com os prefeitos e prefeitas para que a gente possa construir junto a cidade e o estado dos nossos sonhos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.